Sim. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra em que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque habitou em Gerar. Amém? Que Deus nos abençoe por sua palavra, nos dê espírito de revelação e de entendimento, em nome de Jesus. Olha para quem está ao teu lado aí, para a gente começar, e fala assim: suporte o processo. Olha para o irmão do outro lado, para ele não ficar com ciúme. Fala para ele também, fala assim: suporte o processo. Suporte o processo. Esse é o tema da nossa mensagem hoje: suporte o processo. Quantos aqui já não começaram uma academia, uma dieta, uma caminhada, né, Natan? Quantos aqui já não começaram uma corrida, né, não, pastor Pedro? Quantos aqui já não começaram algo e no meio do caminho desistiram? Porque faltou a perseverança no processo, faltou suportar o processo. O processo não é prazeroso, por isso muitos querem a alegria da colheita sem as lágrimas da semeadura. Mas nós precisamos entender que a alegria da colheita só virá quando nós decidirmos chorar e derramar as lágrimas que a semeadura exige. Precisamos aprender a suportar o processo. Esses dias eu vi na internet um pastor que falou que estava orando para o povo emagrecer. E ele estava orando. Aí, irmão, eu fiquei imaginando, falei, gente, não, ficou famoso, estourou no Brasil inteiro. Imagina! Aí era uma benção demais, sim ou não? Imagina, o pastor está um pouquinho fofinho, gordinho. Não, irmão, não precisa de academia, não precisa fechar a boca, não precisa de nada disso. O que você faz? Vem aqui que eu vou orar. Vem aqui, quem viria na oração? Deixa eu ver. Eu viria 2 vezes na fila dessa oração, irmão. Porque está uma moda de que o processo não é necessário, somente o final é importante. Deixa eu te dizer, irmão, não existe final sem o processo. Não existe a conclusão de algo bem sucedido sem o devido processo legal. Toda grande promessa esconde um grande processo. Me ajuda aí, olha para esse vaso e fala assim: toda grande promessa esconde um grande propósito. Toda grande promessa esconde um grande processo. Porque, irmão, se a promessa é grande, deixa eu te falar, o processo também vai ser. Quando Deus se revela a José através de sonho, Deus fala com José no sonho fala com José no sonho sobre grandeza, sobre honra, sobre autoridade, sobre senhorio, sobre governo. Mas Deus não fala para José a inveja dos irmãos. Deus não fala para José a cisterna. Deus não fala para José a escravidão. Deus não fala para José a injustiça, sendo preso indevidamente. Deus não fala para José que ele seria esquecido na prisão. Porque toda grande promessa esconde um grande processo. Olha para o irmão mais uma vez e fala assim: suporta o processo, vaso. E nesse texto nós estamos diante de Isaque, que carregava uma grande promessa, algo grandioso. Mas aqui ele está vivendo um processo doloroso. A terra está em fome. Isaque está ali, será que eu vou para outro lugar? Isaque já tinha decidido no coração: eu vou descer até o Egito. Mas a Bíblia diz que Deus aparece e fala assim: não vai, fica quieta onde você está. Eu vou fazer você passar dentro desse processo,
que vai ser um processo doloroso, vai ser um processo de choro, vai ser um processo de fome, vai ser um processo de escassez, mas o que esse processo vai gerar? Vai ser algo extraordinário lá no final. Suporte o processo. E é como se eu ouvisse Deus dizer para nós aqui nessa noite, para muitos aqui nessa noite: aprenda a suportar o processo. Aprenda a suportar o processo, porque nós não construiremos absolutamente nada sem passarmos pelos processos. Quem está me entendendo diz amém. Quando o povo saiu do Egito, a Bíblia diz que Deus o levou por um caminho mais longo. Olha aqui para mim, a Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, foi Deus que os levou por um caminho mais longo. Por que Deus fez isso, pastor? Para que aquilo que estivesse dentro do coração deles fosse colocado para fora. Deus levou eles para um caminho de processo, para um caminho mais longo, para que aquilo que tivesse no coração fosse revelado. Olha aqui para mim, irmãos, Deus às vezes nos faz trilhar caminhos que nós não gostaríamos, para que aquilo que está em nosso coração seja revelado para fora, seja trazido para fora. Quem está me entendendo diz aleluia. O processo traz para fora aquilo que carregamos do lado de dentro. O processo traz para fora aquilo que você carrega do lado de dentro. Eu vou dizer de novo: o processo traz para fora aquilo que você carrega do lado de dentro. Olha para esse vaso que está do teu lado e fala assim: é o processo que traz para fora aquilo que está escondido do lado de dentro. E é por isso que às vezes Deus precisa nos levar por um caminho mais longo, porque Deus precisa tratar algumas coisas dentro do nosso coração. E se Deus esperar a gente trazer isso para fora de boa vontade, a gente não traz, a gente quer na verdade esconder, a gente quer abafar. E Deus, na sua infinita graça e sabedoria, nos leva às vezes por um caminho mais longo, para trazer para fora aquilo que está escondido do lado de dentro. Quem está me entendendo diz aleluia. A mesma circunstância pode te fazer uma pessoa melhor ou pior, depende do que você carrega dentro de você. A mesma circunstância pode te fazer uma pessoa melhor ou pior, depende daquilo que você carrega dentro de você. Por exemplo, imagina uma casa onde o pai é alcoólatra e a criança cresce com aquele ambiente de alcoolismo, de briga, de traição e de tudo ruim vindo por conta da bebida. A criança pode crescer com aquilo e dizer assim: olha, eu nunca vou beber, porque eu vi que isso que está acontecendo aqui não é bom, eu não quero para a minha vida. Ou a criança pode crescer e depois de crescer, ela desenvolveu o mesmo comportamento do pai, com bebidas e com dependência. Por quê? Porque ela estava exposta àquele ambiente, porque a circunstância, ela só revela aquilo que está dentro do nosso coração. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: a circunstância só vai revelar aquilo que está dentro do teu coração. A mesma água fervente que endurece o ovo, que amolece o ovo, que endurece o ovo, ou que amolece o ovo? Como é que é? A mesma água fervente que amolece a batata endurece o ovo. Será que é isso? Tem certeza? A mesma água fervente que endurece o ovo, amolece a batata. Uai, mas a água não é a mesma. Por que os resultados foram diferentes? Porque a mesma circunstância pode causar efeitos diferentes. Depende daquilo que está dentro de mim e de você. E quando Deus nos leva por um caminho mais longo, é porque às vezes tem coisa dentro do nosso coração que precisa ser tratada, precisa ser ajustada, precisa ser corrigida. A rota precisa ser realinhada. E Deus nos leva às vezes por caminhos mais longos, de processos, para que aquilo que está no nosso coração seja revelado. Quem está me entendendo diz amém. Os processos são agentes de Deus para a transformação das pessoas. Os processos são agentes de Deus para a transformação das pessoas. A grande questão é: você está vivendo os processos que Deus tem para a sua vida? Você está vivendo todo o processo que Deus tem para a sua vida, para a sua história? O trigo, quando ele é moído, ele não é destruído, ele é transformado em farinha.
A uva, quando é pisada, ela não é destruída, ela é transformada em vinho. A azeitona, quando ela é prensada, ela não é destruída, ela é transformada em azeite. Você percebeu que o processo não gera destruição, mas gera transformação? O processo que Deus tem para mim e para você não gera destruição, gera transformação. Somos transformados em meio aos processos. Olha para essa pessoa que está do seu lado, dá um sorriso e fala assim: você é transformado em meio aos processos. Talvez você está achando que você vai morrer nessa crise, que vai perecer nesse dilema. Deixa eu dizer algo de Deus, irmão. Deus está dizendo para você assim: olha, eu vou usar esse processo, eu vou usar essa situação para gerar algo extraordinário na sua vida, para gerar uma mudança de chave, para fazer algo, para fazer uma reviravolta poderosa na sua existência. Porque o processo de Deus não é para te destruir, o processo de Deus é para te transformar. O processo não destrói, o processo transforma. No versículo 1, o texto diz que Isaac está enfrentando uma fome intensa, mais severa e crítica que nos dias de Abraão, seu pai. Aqui Isaac está cheio de promessa, passando por um processo severo. E o que Isaac aprende com isso? Que aquilo que não me mata, me faz mais forte. Deixa eu ser boca de Deus para a sua vida, vaso. Aquilo que não te mata, te torna mais forte. Aquilo que não te destrói, te transforma. Aquilo que não te destrói, te transforma. O problema é que a gente foge dos processos. A gente foge, quando a gente fala assim, processo. Quando o crente entra no processo, já começa a gritar: ai Deus, me arranca desse lugar. Está doendo, Jesus, para, tira. Jesus amado, não quero mais isso. O processo não é para te destruir, o processo é para te transformar. E deixa eu te dizer, irmão, se tem algo que Deus usa para nos transformar, é os processos. Porque você nunca vai entrar em um processo e vai sair da mesma maneira do outro lado. Você nunca vai entrar em um processo e sair igualzinho do outro lado. Você vai ser transformado no meio disso. Quando o trigo é moído, ele é transformado em farinha. Quando a uva é pisada, ela é transformada em vinho. Quando o azeite, quando a azeitona, ela é prensada, ela é transformada em azeite. O processo não vem para te destruir, o processo vem para te alinhar e te posicionar a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Quem está me entendendo diz amém. A fome não veio para matar Isaac, veio para treiná-lo. A fome não veio para destruí-lo, veio para fortalecê-lo. Isaac está sendo submetido a um processo cujo propósito não era destruí-lo, era aperfeiçoá-lo. E talvez você está aqui sentado nessa noite, talvez você está vivendo um processo. E deixa eu ser boca de Deus para dizer: isso não é para destruir você, esse processo é para aperfeiçoar aquilo que Deus tem na sua vida. Seja um profeta de Deus, chacoalha esse irmão aí, fala assim: o processo não é para destruir você, o processo é para te aperfeiçoar. O processo te aperfeiçoa. Você nem percebeu, mas você já não é mais o mesmo. Deus está trabalhando em você, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Você nem percebeu, mas você já não é mais o mesmo. Deus está trabalhando em você, de dentro para fora. Repete isso comigo, diga assim: Deus está trabalhando em mim, através dos processos, de dentro para fora. De dentro para fora. Quem está entendendo isso diz aleluia. Pastor, por que nós devemos suportar o processo? Primeiro, devemos suportar o processo porque no meio do processo Deus vai aparecer. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite, irmão? Deixa eu ver. Sabe por que você tem que suportar o processo? Porque no meio do processo Deus aparece. No meio do processo Deus vai aparecer. O versículo 1 que nós lemos disse que tinha fome, que tinha escassez, porta fechada, desespero, adversidade, problema. E a Bíblia diz no versículo 2: e apareceu-lhe o Senhor, porque no meio do processo Deus aparece.
Talvez você está aqui nessa noite vivendo um processo, vivendo algo que está pesado. Deixa eu te dizer, irmão, esse processo não é para te destruir, não é para te matar. E é no meio desse processo que Deus vai aparecer. E você vai conhecer uma face de Deus que você ainda não tinha conhecido. Você vai conhecer uma face do Eterno que você ainda não havia conhecido. Existem 70 nomes para traduzir o nome de Deus. Quantos nomes? 70. Jeová Jiré significa Deus provedor. Tem gente que está no meio de uma tribulação financeira e precisa conhecer o Jeová Jiré. Tem gente que está no meio de uma doença, de algo terrível, e precisa conhecer o Jeová Rafá, o Deus que cura. Existem várias faces de Deus que nós só podemos conhecer quando somos submetidos a processos. Quem está entendendo isso diz aleluia. No meio do processo Deus vai aparecer. E isso importa sim, pois no meio do processo muitos amigos vão embora. No meio do processo alguns desaparecem. Mas olha aqui para mim, no meio do processo Deus vai se manifestar. Os amigos podem ir embora, as pessoas podem te deixarem, mas o que importa é que no meio do processo Deus vai se revelar a você de uma maneira que talvez você ainda não o conheceu, porque Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar, Deus vai se revelar a você. Os amigos nos abandonam, os amigos falam assim: olha, estamos juntos, conta comigo, até depois do fim nós estamos grudados, estamos juntos, vai ter um churrasco, estamos juntos, vai ter um futebol, estamos juntos. Estou no meio do processo, ih rapaz, não vai dar para mim hoje, viu? Estou no meio do processo, não, hoje não tem como eu ir, rapaz. Porque alguns nos deixam no meio do processo. E isso é importante, porque Deus permite alguns processos para que algumas pessoas sejam reveladas, algumas falsas amizades sejam reveladas, para que a gente entenda que o único que não nos abandona no meio dos processos é Jesus. Seja um profeta de Deus, fala para esse vaso e fala assim: Deus nunca te abandona no meio do processo. Algumas pessoas vão te amar apenas enquanto elas puderem te usar. A lealdade termina quando os benefícios acabam. Por isso Deus permite alguns processos, porque talvez tem pessoas que estão andando ao seu lado que não podem mais andar. E Deus permite, você fala assim: ah pastor, as pessoas me abandonaram. Não, irmão, Deus só está revelando quem é quem. Deus só está colocando cada coisa no seu devido lugar. Fica calmo. Deus não perdeu o controle de nada. O processo não é para te destruir, o processo é para te transformar. Suporte o processo. O processo é importante para revelar os verdadeiros, porque Deus nos submete a alguns processos exatamente para tirar as máscaras de alguns relacionamentos. Porque tem alguns relacionamentos que a máscara precisa cair, porque a pessoa se faz de amiga, mas não é, e Deus permite o processo. Aí você fala: me deixou sozinho. Não, irmão, Deus só está revelando para você quem é quem. Deus só está colocando cada coisa no seu devido lugar. Quem está me entendendo diz amém. Nem todo mundo que está ao seu lado está com você, e é por isso que você precisa valorizar as pessoas que permanecem ao seu lado em dias de grandes tempestades. Valorize as pessoas que estão ao seu lado no dia das piores tempestades. Alguém pergunta para mim: por que, pastor? Porque no dia de sol, qualquer praia fica cheia, irmão. No dia de sol, qualquer praia fica lotada. Valorize as pessoas que estão ao seu lado nas piores tempestades da sua vida, porque no dia que o céu está limpo, no dia que o sol está brilhando, irmão, você vai arrumar um monte de gente para ir para a praia, para festejar com você. Mas é nas adversidades que nós conhecemos quem realmente está conosco. Quem está me entendendo diz amém. Paulo diz a Timóteo: quando eu mais precisei, todos me viraram as costas, Timóteo, mas o Senhor me assistiu. Paulo estava dizendo para Timóteo: olha, quando eu precisei de verdade, Timóteo, todos me viraram as costas, mas quantos homens me viraram as costas, o Senhor me assistiu. E essa palavra aqui, me assistiu, no original, não é alguém que para e fica assistindo de braço cruzado. Essa palavra, me assistiu, no original, é alguém que está lado a lado e caminha com você nos momentos de dificuldade.
Não importa se as pessoas te abandonam em meio aos processos, Deus nunca vai deixar você, Deus nunca vai abandonar você. Quem está me entendendo diz amém. Por que eu devo suportar o processo, pastor? Porque no meio do processo, primeiro, Deus se revela. Segundo, porque no meio do processo, Deus fala. Olha para quem está do lado e fala assim: é no meio do processo que Deus fala. Você não vai ficar sem direção. Em Juízes capítulo 6, a Bíblia conta a história de Gideão. E Gideão está malhando trigo no lagar. E ele está malhando trigo no lagar porque ele está com medo. Gideão está com medo por quê, pastor? Medo dos midianitas. Midianitas não é os irmãos que trabalham no ministério de mídia da igreja, não, irmão. Tem que esclarecer, né? Porque falar mídia, não. Essa foi ruim, né? Nossa, essa foi terrível. Não, dá risada aí pelo menos para poder me ajudar, irmão. Obrigado. Então, retomando, midianita não é os irmãos que trabalham na mídia da igreja. Midianitas era um povo que quando Israel plantava, eles ficavam de longe esperando. A colheita ia crescendo, crescendo. Quando chegava a hora de colher, o que os midianitas faziam? Corriam lá e colhiam no lugar de Israel. Imagina você plantar algo. Você está ali naquela expectativa, está chegando a colheita, está chegando a colheita. Talvez você plantou com choro, com dor, está chegando a colheita. Nossa, semana que vem não vai colher. De repente você olha, vem os midianitas e leva toda a sua colheita embora. É por isso que Gideão está malhando o trigo no lagar, no lugar escondido. Ele está lá malhando o trigo, jogando para cima, tem que jogar o trigo para cima para malhar, né? Esperando aparecer alguém, esperando que um midianita viesse, esperando que um satanás aparecesse, esperando que um corintiano saísse de algum lugar, esperando alguma coisa. Essa do corintiano foi mais forte que eu. Vocês me perdoam do fundo do meu coração. Essa do corintiano, oh Deus. Aí eles começam a se manifestar no meio do culto, você está vendo? Eles não dão conta, eles ficam. E vamos voltar vamos lá. E Gideão está malhando trigo, jogando, esperando que alguma coisa de ruim fosse acontecer, que o inimigo fosse chegar. Mas sabe quem se manifesta? A Bíblia diz, Juízes capítulo 6, versículo 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Porque enquanto ele estava esperando algo ruim acontecer, o Senhor se manifesta, porque Deus se manifesta no meio dos processos. É no meio dos processos que Deus se manifesta, e é também no meio do processo que Deus fala. Deus não vai te deixar sem direção, Deus não vai te deixar perdido, porque no meio do processo Deus fala. No meio do processo Deus aparece para falar, para dar direção, para dar orientação, para trazer clareza. Em Mateus capítulo 5, versículo 45, os discípulos estavam no barco, indo para Betsaida do outro lado. Eles foram obrigados a entrar no barco. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam no meio do mar, uma tempestade se levanta. E a tempestade começa a bater, e as ondas começam a bater no barco, parecendo que o barco ia afundar, e eles ficaram desesperados. E a Bíblia diz que enquanto eles esperavam que algo ruim ia acontecer, a Bíblia diz que eles olham e enxergam Jesus caminhando por sobre as águas. Porque no meio do processo, quando nós estamos esperando algo ruim, Deus se manifesta para falar. E a Bíblia diz que quando Jesus chega, Jesus aparece de longe e fala: não tenham medo, sou eu. Porque no meio do processo às vezes nós ficamos com medo, ficamos angustiados, aflitos. E é no meio do processo que Deus se manifesta. E é no meio do processo que Deus fala. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: é no meio do processo que Deus fala. Semana passada eu fiquei angustiado, irmão. Eu estava atribulado, por nada assim, não é por nada, né? Mas me deu uma angústia assim. Fiquei sem falar com a pastora uns 3 dias, emburrado com um bico desse tamanho. E não era nada, a gente estava bem assim, não era briga, não era, mas eu comigo mesmo estava uma coisa esquisita. E ela, o que foi? Eu falei: não sei, está um trem esquisito aqui dentro, e um trem virando, e assim, Deus fala comigo, Deus me dá uma direção, Deus fala alguma coisa. Eu desesperado. Mais tarde eu estava passando os stories do Instagram. O pastor também passa stories, tá, irmão? Estava lá passando os stories. Tem gente que acha que a gente é santo, que vive numa bolha assim, não, irmão. Passando stories do Instagram.
esfriar a cabeça. De repente eu escuto uma canção. Irmão, eu senti que aquela canção foi uma flecha de Deus respondendo o meu coração. E essa canção dizia mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer afinado aqui. Tá tudo tão difícil e mesmo assim o mal se multiplica e mesmo assim minha esperança aumenta. Estou te esperando, melhor do que o começo é o fim. Tá tudo tão difícil e mesmo assim o mal se multiplica e mesmo assim minha esperança aumenta. Estou te esperando, melhor do que o começo é o fim. Irmão, olha. Colocaram até um eco. E eu senti, olha os midianitas. E eu senti que aquilo, irmão, foi um refrigério para minha alma. Quando eu ouvi aquela canção, eu ouvi só esse trechinho. Falei, quem está cantando? Fui procurar. Fechei os olhos, achei a música, a canção. Fechei os olhos, irmãos. Coloquei ela. Eu não sei o nome, mas eu postei um vídeo semana. Anderson Freire e Marcelo Marques. Como que é o nome da música? Tá tudo tão difícil. E o que eu achei incrível na música é porque assim, ó, não é assim, ó, tá tudo tão difícil para mim. Não, tá tudo tão difícil e mesmo assim a minha esperança aumenta. O mal se multiplica, mas a minha esperança está aumentando. Ou seja, está tudo indo de mal a pior, mas a minha esperança está crescendo, porque eu sei que o meu Redentor vive e de certo se levantará sobre mim. Então, irmão, entenda, Deus fala no meio do processo. É que às vezes a gente quer que Deus aparece materializado na nossa frente, né? Plim! Igual o gênio da lâmpada, faça 3, você tem 3 pedidos. Não, irmão, Deus fala, a gente é que não ouve. Dá uma cutucada nesse vaso aí e fala assim, Deus fala, vaso. É você que não está ouvindo. Deus fala o tempo todo, Deus está falando, nós é que não ouvimos. Aprenda a ouvir. Deus fala através de uma canção, Deus fala através de uma criança, Deus fala através de um pássaro, Deus fala através de uma fechada no trânsito. Deus fala. Aprenda a estar sensível para ouvir aquilo que Deus está falando. Deus se manifesta para falar. Na hora mais improvável, o naufrágio era certo. Não havia mais possibilidades, mas Jesus aparece. Jesus se manifesta e diz, sou eu, não temas. E talvez você está no meio de um processo. Talvez tudo que você precisa ouvir é, calma filho, eu estou do seu lado. Eu não vou te deixar, não importa o que aconteça. Escute, Deus está falando isso ao seu coração nessa noite. Está tudo tão difícil, o mal está se multiplicando. Eu estou com você. Persevera, aguenta o propósito. Talvez você não está entendendo, mas esse propósito está gerando algo extraordinário na sua vida. Suporte o processo. Levanta sua mão aí, deixa eu ser profeta de Deus na sua vida. No meio da sua dor, Deus vai aparecer. No meio do vento, Deus vai aparecer. No meio das suas lágrimas, Deus vai aparecer. No meio da injustiça, Deus vai aparecer. Suporte o processo, porque Deus vai aparecer em seu favor. Diga aleluia. Aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Se no meio do processo a sua família te abandonou, os amigos viraram as costas, as portas se fecharam, não se preocupe, Deus vai aparecer. Deus não vai te deixar. Por que eu devo suportar o processo? Porque no meio do processo Deus vai te dar uma direção. Primeiro, você deve suportar o processo, porque no processo Deus vai se manifestar. Segundo, porque no meio do processo Deus vai falar. Terceiro, porque no meio do processo Deus vai te dar uma direção. Isaac tem um projeto de vida pronto, um plano. Isaac queria descer ao Egito.
Deus aparece e dá uma direção: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Isaque, não vá ao Egito, lá não é lugar para você. Isaque, fica onde você está. Deus, mas está tudo difícil, as portas estão fechando, tem uma fome, tem escassez. Isaque, permaneça no lugar que eu estou mandando você ficar, não vá ao Egito. Quem está me entendendo diz amém. Deus está ensinando Isaque que ele não é o próprio gestor da sua vida. O problema de algumas pessoas é aceitar Jesus apenas como Salvador e não como Senhor. Vou dizer de novo? Quem quer ouvir de novo diz amém? Então vou falar. O problema de algumas pessoas é aceitar Jesus apenas como Salvador e não como Senhor. Porque se você aceita Jesus só como Salvador, você pensa assim: eu estou salvo, ninguém manda na minha vida, eu estou salvo, não vou obedecer ninguém, não quero saber, esse negócio, não, as coisas não é bem assim não. Não, também não precisa seguir a Bíblia toda também, porque também não tem como. O grande problema é aceitarmos Jesus apenas como Salvador e não como Senhor. Como Salvador Ele te redime, mas como Senhor Ele te dirige. Como Salvador Ele te liberta, mas como Senhor Ele te comanda. Como Salvador Ele te supre, mas como Senhor Ele te governa. Ele não quer ser apenas o seu Salvador, Ele quer ser o seu Senhor. Porque como Senhor Ele governa a sua vida. Ele te supre, mas Ele também te governa. Quem está me entendendo diz aleluia. Israel ficou 40 anos no deserto, e a nuvem cobria o povo. Quem já ouviu essa história? A nuvem de fumaça durante o dia, e a nuvem de fogo, a coluna de fogo, cobria a noite. Isso não era apenas o cuidado de Deus, a proteção, o zelo de Deus, mas era também um meio de Deus direcionar o povo. Presta atenção. Então, o povo estava andando e a nuvem estava andando, o povo estava debaixo, o povo olhando a nuvem, vamos andar. De repente a nuvem parava. Não adiantava o povo continuar sem a nuvem, porque presta atenção, a nuvem não era só para proteger, a nuvem era para direcionar. Vocês vão aonde a nuvem está mandando vocês irem. Posso falar? Posso falar de verdade? Você não vai ficar chateado, não vai ficar bicudo, não vai sair da igreja? Tem pessoas aqui que a nuvem já parou faz tempo e você foi com Deus, e a nuvem ficou lá atrás. Foi sem Deus, aliás, porque a nuvem ficou. Tem gente que a nuvem parou, mas ele disse: não, eu vou entrar nessa porta, porque foi Deus que abriu. Não, irmão, a nuvem parou lá atrás. Aprenda a perceber quando a nuvem para. A nuvem não é só para te proteger, a nuvem é para te guiar. Porque a nuvem só te protege se ela te guia. Porque se você decide sair fora da nuvem e caminhar por seus próprios passos, irmão, não tem proteção fora da nuvem. Olha para o irmão, dá uma chacoalhada e fala assim: não tem proteção fora da nuvem, vaso. A nuvem te protege do sol, aleluia! Mas ela também te guia para você não ir por caminhos que você mesmo decidiu caminhar. Por quê, irmão? Porque Jesus não quer ser apenas o seu provedor, Jesus quer ser o seu Senhor. Tem pessoas que a nuvem parou e eles continuaram andando. Hoje é noite de voltar para debaixo da nuvem de Deus, debaixo da proteção de Deus, debaixo da glória de Deus, debaixo do favor de Deus. Aprenda que a direção é mais importante que a velocidade, porque na direção errada você vai mais rápido para longe do propósito de Deus para a sua vida. Tem pessoas que se preocupam com a velocidade. Não, tem que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que caminhar, eu estou perdendo tempo, irmão. Nunca vai ser a perda de tempo você ouvir a voz de Deus e seguir o seu comando. Ah, pastor, mas as pessoas parecem que estão tão na minha frente, irmão. E rápido demais para o lugar errado é pior. Porque quanto mais rápido você vai para o lugar errado, mais longe da vontade de Deus você vai estar. Fica calmo. Olha para quem está do lado e fala assim: fica calmo. E ande debaixo da direção de Deus. No meio do processo Deus aparece. No meio do processo Deus fala. No meio do processo Deus supre. Quarta e última coisa: o processo é passageiro. O processo é
Mais forte, o processo é... O versículo 6 que nós lemos no começo, a palavra diz que Isaac habitou em Gerar. O original dessa palavra habitou significa morar temporariamente. Ou seja, Deus falou para Isaac assim, ó, Isaac, eu preciso que você fique temporariamente no lugar que você está. Ah, Deus, mas é um lugar de fome, de escassez, tem tribulação, tem adversidade. Mas Deus está dizendo assim, ó, é temporariamente. Porque a fome, a escassez, a tribulação, a adversidade, o processo é temporário, vai passar. Chacoalha esse vaso aí e fala assim, o processo é temporário, vai passar, vai acabar. A palavra gerar, no original significa lugar de pernoitar. Lugar de pernoitar. Porque o processo não é lugar de fazer moradia. O processo, irmão, ele é apenas uma ponte que me leva para viver o extraordinário de Deus para a minha vida. Olha para quem está ao teu lado e diga, seja um profeta de Deus, fala assim, o processo é apenas uma ponte que te leva a viver o processo, que te leva a viver o propósito extraordinário de Deus para a sua vida. O processo é só uma ponte. Por isso que não é lugar para moradia, é apenas o lugar de pernoitar, é apenas um pequeno tempo, é um processo passageiro. Deus está dizendo para Isaac que esse lugar é passageiro, esse lugar é transitório, esse lugar vai apenas conectar você com o seu destino. Seu destino não é, olha aqui para mim, irmão, seu destino não é esse deserto, seu destino não é a enfermidade, seu destino não é a escassez, seu destino não é a angústia, seu destino não é uma família destruída, seu destino não é ter os filhos fora da igreja, seu destino não é choro, lamento e dor, seu destino é um futuro glorioso em Cristo Jesus. Entenda isso, e esse processo que você está vivendo agora é apenas um elo que vai te conectar ao destino glorioso que Deus tem para a sua vida. Quem está entendendo isso diz aleluia. Pessoal do louvor, por favor. Vai passar. Diga comigo, vai passar. O processo é apenas uma conexão para que você viva o propósito definitivo. O processo é apenas uma conexão. O processo é apenas uma... Me ajuda aí, o processo é apenas uma... Conexão para quê? Para que eu viva o propósito definitivamente. Então entenda, irmão, esse processo não é para destruir você. Quando o trigo é esmagado, ele se transforma em farinha. Quando a uva é pisada, ela se transforma em vinho. Quando a azeitona é prensada, ela se transforma em azeite. O processo vem para melhorar você, vem para qualificar você a viver coisas extraordinárias, coisas novas, coisas grandiosas. Se coloca de pé no seu lugar. Quero te falar uma última coisa antes da gente orar. Presta atenção. Quem está comigo aí diz amém? Presta atenção nisso que eu vou te falar. Se o processo está te fazendo chorar, se prepare, porque o propósito te fará sorrir. Se o processo está te fazendo chorar, se prepare, porque o propósito te fará sorrir. Seja uma boca de Deus aí para mim, por favor. Olha para esse irmão e fala assim, se o processo está te fazendo chorar, se prepare, porque o propósito te fará sorrir, do jeito que você nunca sorriu em toda a história da sua vida. Tudo que você precisa fazer é suportar o processo. Pastor, mas está doendo, suporta o processo. Pastor, olha, estou com vontade de chorar. Chora, mas não desiste. Pastor, olha, estou desanimado. Amém, irmão, isso é comum. Pastor, é comum ficar desanimado? É comum, irmão. O que não é comum é você parar. Estou desanimado, continua mesmo desanimado. Pastor, estou triste, continua mesmo estando triste. Pastor, estou com vontade de ir embora para casa. Não vá, continue, persevere, continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer.
suporte o processo. A diferença de alguém que conseguiu para alguém que não conseguiu, a diferença de alguém que conquistou para alguém que fracassou, é só uma, irmão. O que conquistou, suportou cada processo. E aquele que não conquistou, desistiu no meio do caminho. Você não foi chamado para desistir. Você não foi chamado para desistir. Você foi chamado para suportar o processo até o final. Porque ele diz assim, ó, que Deus vai cumprir em mim. Deus está cumprindo em mim, fazendo em mim a sua vontade, para que até o dia que Ele venha, a sua obra seja completa na minha vida. Até o dia que Ele venha, a obra dEle seja completa na sua vida e na sua história. Deus ainda está trabalhando em você. Ei, Deus ainda está trabalhando em você. Não desista. Feche seus olhos.